Em destaque no Panorama CBN, Mendonça autoriza a PF a investigar suposto tráfico de influência de Lulinha. Presidente Lula se manifesta sobre acusações contra o filho. PF identificou mais de 70 ligações entre o senador Jacques Wagner e ex-sócio do Master. Caixa começa a depositar 13 bilhões do lucro do FGTS a trabalhadores. Aliados dizem que Tereza Cristina aceita serviço de Flávio Bolsonaro. Trump anuncia acordo para desarmamento do Hamas. E a Espanha enviará soldados para reforçar a segurança em Ceuta após entrada em massa de migrantes do Marrocos. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto a partir de agora as notícias mais importantes do Brasil e do mundo em menos de meia hora. Vamos juntos. Eu começo contando que o presidente Lula falou que Lulinha terá que provar a inocência ou pagará como qualquer cidadão se for culpado das acusações. Lula declarou que não usará o cargo para proteger o filho e garantiu que não haverá privilégios nem interferência no trabalho das autoridades. E ele disse isso depois que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, resolveu autorizar a abertura de um novo inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, a pedido da Polícia Federal. A investigação busca apurar suspeitas de corrupção passiva e tráfico de influência envolvendo o filho mais velho do presidente. A Polícia Federal pretende investigar se Lulinha atuou para tentar abrir portas do Ministério da Saúde ou do Gabinete da Presidência da República, sabe para quem? Para o careca do INSS. Segundo a investigação, o objetivo do grupo seria viabilizar a distribuição de medicamentos à base de cannabis medicinal na rede do Sistema Único de Saúde. Só que o contrato não foi fechado. Os indícios surgiram durante quebras de sigilo na Operação Sem Desconto, aquela que investigou fraudes em aposentadorias do INSS. A quebra de sigilo de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, indicou que o lobista repassou R$1,5 milhão para a empresária Roberta Lusinger, apontada como a ponte entre o empresário e o filho de Lula. Em depoimento, a Roberta confirmou ter apresentado o lobista a Fábio Luiz e relatou que a empresa do careca do INSS chegou a pagar uma viagem com Lulinha para Portugal em 2024, quando eles visitaram uma fábrica de cannabis. Roberta falou que recebeu pagamentos do lobista, mas negou que repassou qualquer valor para Lulinha. Bom, sobre o que disse Lula, foi numa entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Ele falou que as investigações são uma tentativa de atingi-lo politicamente, mas também fez questão de dizer isso, que não vai usar o cargo para proteger o filho. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos vendo a televisão chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura para mim, eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra. Bom, o presidente disse que Lulinha está na Espanha e que retornará ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente. O advogado de Fábio Luiz da Silva, Marco Aurélio Carvalho, negou qualquer participação do cliente em atos ilícitos. Agora eu te conto que documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça revelam que a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre o senador Jacques Wagner e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima.
As chamadas somam mais de 5 horas e meia de conversa entre o parlamentar e o empresário, isso no período de 2023 a 2025. Mensagens do celular do banqueiro indicam também a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jacques Wagner como o local mais discreto e protegido para os encontros. Os registros apontam que uma das agendas teria contado com a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias. E a apuração revelou também que o senador e a esposa usaram aeronaves vinculadas aos gestores do Banco Master em pelo menos 4 ocasiões, incluindo um fim de semana na Ilha da Paixão, no litoral baiano. A Polícia Federal também identificou uma lista de lembranças de fim de ano enviada pela secretária do ex-sócio do Banco Master a políticos. E essa lista sugere o envio de garrafas de vinho de até R$ 5.300 a lideranças políticas da Bahia. O relatório traz fotos de presentes endereçados a Jacques Wagner, lembrando que ele é investigado sob a suspeita de ter recebido vantagens indevidas. A lista inclui o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador baiano, Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito ACM Neto e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Vamos mudar de assunto e eu te conto agora que o governo do Paraguai vai entregar hoje ao embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, uma nota de repúdio contra declarações do presidente Lula. O protesto diplomático é uma resposta às afirmações de Lula sobre a guerra do Paraguai. Isso está dando o que falar, né? Leandro Gouveia contou um pouco no Panorama da Noite. Bom, vamos lembrar que esse conflito ocorreu no século XIX entre o Paraguai e a aliança formada por Brasil, Uruguai e Argentina. E na semana passada, ao defender os investimentos em defesa durante um evento no interior de São Paulo, Lula citou o conflito e disse que o Paraguai invadiu o Brasil. Vamos lembrar. A gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. Autoridades paraguaias, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados paraguaia, acusou Lula de distorcer e minimizar a dimensão histórica do conflito. O chanceler paraguaio, Rubem Ramírez Lezcano, falou que o presidente Santiago Peña, que é de direita, conversou diretamente por telefone com Lula para tratar do assunto. A dignidade do Paraguai não se negocia. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Peña, desde o primeiro momento, abordamos esse tema ao mais alto nível. A diplomacia tem os seus tempos e as suas formas, e acredito que a temperança do presidente Peña foi fundamental na administração dos tempos e das formas. A Guerra do Paraguai foi o mais sangrento conflito da história da América do Sul e terminou em 1870 com a morte do ditador Francisco Solano Lopes, em Cerro Corá. Esse conflito deixou mais de 3.000 mortos no Uruguai, 18.000 na Argentina e 50.000 no Brasil. E no caso do Paraguai, a guerra resultou no massacre de até 70% da população. Houve também perda de 40% do território e na ocupação do país por tropas aliadas durante vários anos. Agora vamos de economia. A dívida pública federal cresceu mais de 200 bilhões de reais em um mês e ultrapassou a marca histórica de 9 trilhões de reais. Dados do Tesouro Nacional revelam que o endividamento foi impulsionado pelo pagamento de juros e pelo descompasso contínuo entre gastos e arrecadação. A falta de um ajuste fiscal estrutural faz com que investidores exijam taxas de juros mais altas para financiar o governo, pressionando ainda mais a dívida pública, que pode chegar a 10 trilhões de reais até o fim do ano. Na TV Globo, o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, Écio de Farias Costa, destacou que a falta de controle sobre o crescimento das despesas pode aumentar o risco percebido pelos investidores. O governo não fazendo um dever de casa para melhor conduzir
né, esse aumento das despesas, ou seja, controlar, mas sem deixar faltar, né, para a sociedade como um todo, isso faz com que o risco do país aumente, né, ou seja, para se continuar endividando mais, você tem um risco mais alto e os investidores nacionais e internacionais só vão aceitar esse maior risco com um prêmio. E o que é o prêmio? É taxas de juros cada vez mais altas para financiar esse endividamento. Bom, o governo central fechou o mês de junho com um déficit primário, palavra difícil, né? Déficit. Então, fechou com um déficit primário de 48 bilhões de reais, acumulando um rombo de 92 bilhões no primeiro semestre. Esse é o segundo pior resultado para o período em toda a série histórica. Para o professor do INSPER, Sérgio Firpo, o governo precisa revisar gastos para enfrentar o aumento da dívida pública. A parte de despesa discricionária, aquilo que o governo federal pode usar livremente, tem ficado cada vez menor e sendo comprimido ainda mais à medida que você pensa que dentro da parte discricionária tem as emendas parlamentares também. E aí tem uma série de medidas que a gente pode pensar, desde revisão de benefícios, desde reforma da Previdência, desde despesa com previdência de militares, né, desde despesas com funcionalismo. Nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem sinalizado ao mercado financeiro que, em um eventual quarto mandato do presidente Lula, a política econômica deverá priorizar o corte de gastos e a adoção de limites mais rígidos para as despesas públicas. Apesar da sinalização, o presidente Lula voltou a criticar a pressão por arroxo fiscal. Você parou os investimentos, você criou teto de gasto, você foi criando empecilho, porque no país o grande problema é que tudo é feito em função da necessidade do mercado. O mercado começa o ano falando, não, é preciso que tenha um ajuste fiscal, é preciso que não gaste mais, sabe? E você precisa gastar dinheiro para você melhorar as coisas. Você não faz educação com discurso, você não faz saúde com discurso, você não faz desenvolvimento com discurso, você faz com dinheiro. Seguimos aqui com o noticiário econômico. Para você saber também que a Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda. O crédito contempla 2.700.000 contribuintes em todo o país, somando mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais em repasses bancários e via Pix. Os contribuintes podem consultar a liberação do pagamento e verificar eventuais pendências com a malha fina pelo site da Receita Federal ou então no aplicativo, né? Caso haja erro na conta informada ou atraso no depósito, o resgate dos valores pode ser reagendado em até 1 ano pelo Banco do Brasil. E essa daqui eu destaquei para você. A Caixa Econômica Federal começou a depositar aqueles 13 bilhões de reais referentes à distribuição do lucro do FGTS do ano de 2025. A medida contempla mais de 138 milhões de trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia em 31 de dezembro do ano passado. Os valores são creditados diretamente nas contas vinculadas do FGTS de forma proporcional ao saldo de cada trabalhador. Pelas normas, os valores depositados não poderão ser sacados imediatamente e passam a compor o saldo total do trabalhador. A liberação do dinheiro segue aquelas regras tradicionais do fundo, ficando disponível só em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou na modalidade do saque aniversário. Vamos de política agora. Pela primeira vez, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas, admitiu a interlocutores a possibilidade de integrar a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro como candidata a vice-presidente. Depois de uma reunião com o pré-candidato do PL, ela falou que o tema entrou na pauta das conversas, mas disse também que ainda não há qualquer definição. Segundo ela, uma eventual composição depende de avaliações políticas, negociações entre os partidos e do aval das legendas envolvidas. A sinalização representa uma mudança de posição. Até poucos dias atrás, Tereza Cristina descartava a hipótese de disputar a vice-presidência. Ela dizia que pretendia concentrar esforços na disputa pela presidência do Senado em 2027.
Nos bastidores, porém, ela passou a sofrer pressão da família Bolsonaro. E não só dela, também de lideranças do agronegócio e até de aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Apesar da abertura para o diálogo, a negociação enfrenta dificuldades. A principal resistência está dentro do Progressistas, partido da Tereza Cristina, que integra uma federação com a União Brasil. Após consultar dirigentes estaduais, o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, encontrou maioria favorável à manutenção da neutralidade na eleição presidencial, permitindo que os diretórios estaduais apoiem diferentes candidatos. Além da resistência política, o calendário eleitoral também pesa contra um acordo. Uma aliança entre PL e a Federação União Brasil-PP exigiria a realização de convenções partidárias dentro do prazo previsto pela Justiça Eleitoral, o que reduz o tempo para costurar um entendimento. Ainda assim, o PL continua buscando uma composição com partidos do Centrão para ampliar o tempo de propaganda no rádio e na TV e fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. Bom, enquanto tenta superar esses entraves, a campanha do senador também passou por uma nova mudança na comunicação. Como contou o Leandro Gouveia no Panorama da Noite, pela segunda vez desde o início da pré-campanha, o comando do marketing foi alterado. Os publicitários Alexandre Outramari e Eduardo Fischer deixaram a equipe e Duda Lima foi anunciado como novo marqueteiro. Lembrando que Duda foi responsável pela campanha de Jair Bolsonaro em 2022 e pela reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo em 2024. E esse é o último fim de semana antes do término das convenções partidárias que vão escolher os candidatos nas eleições de outubro. O PSTU faz a convenção nacional em que vai oficializar a candidatura de Hertz Dias à presidência e de Vanessa Portugal à vice. A convenção também vai oficializar a candidatura de Vera Lúcia ao governo de São Paulo. E o presidente Lula aumentou a participação em convenções. Ele vai estar hoje em Fortaleza na oficialização de Eumano de Freitas, do PT, à reeleição. Domingo acontece em São Paulo a convenção do PT, que vai confirmar a candidatura de Lula à reeleição. Olha essa daqui, não sei se você está sabendo, mas um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado próximo da fronteira entre o Peru e o Brasil. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu em uma cidade peruana a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Acre. Informações preliminares indicam que o terremoto teve profundidade de 145 quilômetros e isso reduz a probabilidade de danos. No Rio de Janeiro, mais de 300 mil casas ainda estavam sem luz no início da manhã de hoje, após mais de 30 horas do vendaval que causou devastação e caos no estado. O temporal também provocou desabastecimento de água em vários bairros da capital e em municípios da Baixada Fluminense. Porque falta luz, as pessoas não conseguem ligar a bomba, né? E aí acaba faltando água também. E ontem aumentou para 3 o número de mortes em consequência da ventania. O corpo do pescador Celso Costa Júnior foi encontrado por bombeiros em Tarituba, na Costa Verde, após o naufrágio do barco dele. As outras 2 mortes ocorreram em Santa Teresa, na região central da capital fluminense. E nesta madrugada, uma chuva de meteoros vai ter o pico aqui no Brasil. A lua cheia deve reduzir a visibilidade. Mesmo assim, o fenômeno pode ser observado sem a necessidade de telescópios ou binóculos. Segundo a Agência Espacial Brasileira, será possível acompanhar, em condições favoráveis, até 25 meteoros por hora. De acordo com a Climatempo, o fenômeno tem melhores condições de visibilidade na região centro-oeste, no interior do Nordeste, além de algumas áreas de Tocantins, Pará e Minas Gerais. Agora o noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo histórico que prevê o desarmamento completo do Hamas e de todos os grupos armados na faixa de Gaza. Segundo ele, o processo ocorrerá em fases
e viabilizará a retirada gradual das tropas israelenses, abrindo caminho para a formação de um novo governo no território palestino. Representantes do Hamas e fontes diplomáticas confirmaram que as armas serão entregues a um comitê de transição formado por tecnocratas palestinos e supervisionado por uma força internacional de estabilização. A segurança na região será posteriormente transferida a uma nova força policial local após a desmilitarização. O plano foi costurado com mediação do Egito, Catar e Turquia, dentro do Conselho da Paz criado por Washington. As negociações avançaram após o Hamas dissolver o seu comitê de governo e a autoridade palestina convocar eleições legislativas, enquanto os mediadores ajustam com Israel os detalhes finais para a execução do acordo. E na Espanha, o governo anunciou o envio de soldados das Forças Armadas para reforçar a segurança em Ceuta, após a entrada em massa de imigrantes vindo do Marrocos. Autoridades locais classificaram a ação como emergência humanitária. E, além disso, serão enviados ao local mergulhadores e embarcações da Guarda Costeira do Serviço Marítimo. Pelo menos 19 pessoas morreram durante a travessia. Os corpos foram recuperados pelas forças de segurança. A rota entre o norte da África e a Espanha é considerada uma das mais perigosas para migrantes. Organizações humanitárias registram centenas de mortes todos os anos em tentativas de travessia pelo mar. O caso de Ceuta não chega a configurar uma travessia pelo Mediterrâneo, uma vez que a cidade também fica no norte da África. Mas, ainda assim, parte dos imigrantes chegou pelo mar, nadando ao longo da costa. O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, anunciou uma visita para hoje a Ceuta, ao lado do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. O governo também prometeu reforçar a cooperação com o Marrocos para controlar a fronteira e acelerar os processos de retorno de imigrantes quando houver base legal para isso. 10 alpinistas estão desaparecidos após uma avalanche atingir o Broad Peak, uma das montanhas mais altas do mundo no norte do Paquistão. Segundo o Clube Alpino do país asiático, a expedição inclui 5 nepaleses, um paquistanês, uma omenense, uma americana, um chinês e uma pessoa de nacionalidade não especificada. A instituição informou que todos os esforços estão sendo feitos para mobilizar rapidamente helicópteros e outros recursos de resgate. Operações dependem das condições climáticas e operacionais. E o Milan anunciou hoje a morte de Franco Baresi, aos 66 anos. Ele foi zagueiro e completou aniversário no dia 8 de maio. Ele era um dos maiores símbolos da história do clube italiano. O clube também manifestou solidariedade aos familiares e disse que a dor é compartilhada por toda a torcida. Baresi passou por uma cirurgia em 2025 para a retirada de um nódulo pulmonar. Neste ano, ele participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, como um dos condutores da chama olímpica. Agora o futebol. Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem o Grêmio perdeu em casa para o Bolívar por 1-0 e foi o único brasileiro eliminado nos playoffs. Nas oitavas, o Bolívar vai enfrentar o São Paulo, o Vasco vai jogar contra o Olímpia, do Paraguai, o Santos encara o Macará, do Equador, e o Botafogo pega o Cienciano, do Peru. É isso mesmo, né? Cienciano, isso aí. Também haverá um confronto brasileiro entre Bragantino e Atlético Mineiro. As oitavas de final da Copa Sul-Americana serão disputadas nas semanas dos dias 12 e 19 de agosto. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Curitiba por 1-0. Corinthians e Atlético Paranaense empataram sem gols. Nesse fim de semana, começam as oitavas da Copa do Brasil. Amanhã tem Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos contra o Remo. No domingo, o Internacional enfrenta o Corinthians, o Mirassol joga contra o Grêmio, a Chapecoense encara o Cruzeiro e o Palmeiras pega o Fortaleza.
gente vai encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje. Mas não sem antes eu pegar um espacinho final no nosso sextou para agradecer muito carinho. Eu contei na quarta-feira, quando eu voltei, que eu passei por uma extração de sisos, né, uma cirurgia, e estou enfrentando uma parestesia, uma dormência, que acaba alterando um pouquinho a minha fala, a minha dicção, né? E eu confesso que eu estava bem segura com isso. Afinal de contas, eu dependo da fala aqui para trabalhar, para estar com vocês, né? Mas então, eu recebi tanto carinho, tanta mensagem positiva, pessoas que passaram pela mesma experiência ou parecida, né, com extração de siso. Por exemplo, na caixinha de comentários do Spotify, nossa, que alegria receber tanta mensagem carinhosa. Carolinda, um beijo pra você. Salles, ou Tássio Salles também, falando que a namorada teve um pouco de parestesia. Laís Calisto, desejando melhoras. Cristiane também. Raimundo Luan, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. O Ian Sórtica. Stênio, falando que não percebeu nada, que bom. O Eduardo Júnior, de Anápolis. Um beijo, Eduardo. Uma acreana morando em São Paulo, que não falou o nome, também mandou aqui uma mensagem muito legal. Bárbara Amorim, Jackson, Catherine Dias, o Leonardo Barcelos e a Juliana Martins, do Rio de Janeiro, que pediu para eu mandar um beijão para a amada dela, Tainá Ferreira, que fez aniversário ontem. Um beijo para as duas. Quanto carinho, muito legal saber que você, além de acompanhar a gente, também se preocupa, né, se identifica e manda tanta energia positiva. Então, acho que esses panolovers aqui que escreveram na caixinha de comentários do Spotify representam um montão de gente legal que acompanha o Panorama comigo e com Leandro Gouveia há tanto tempo. E assim a gente se despede nessa sexta-feira, né, Laerte Afonso? Você voltou, vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou. Sextou, tô indo embora junto com o nosso DJ Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes e você, que faz parte desse time. Não se esqueça do Panorama da Noite com Leandro Gouveia. Bom fim de semana, tchau!